Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu vou fazer aqui agora uma pequena revisão dos conteúdos da prova trimestral, ok? Então vamos começar aqui. Olha, volume. O que é o volume? O volume é a área da base vezes a altura. O que seria a área da base? Eu tenho aqui três figuras. Eu tenho um cilindro cuja base é um círculo. Então, a fórmula da área da base do cilindro é πr ao quadrado. Então, eu tenho que saber o raio. H é a altura do cilindro. Eu tenho que achar a área aqui para depois jogar na fórmula do volume. Aqui eu tenho um prisma triangular. Qual que é a base dele? É um triângulo. Então, aqui eu vou fazer a área da base, dessa base. A área da base de um triângulo é base vezes altura dividido por 2, tá? Essa é a fórmula. Eu vou achar a área da base e jogar naquela fórmula vezes a altura dele. Aí vai dar a altura dele. Aqui é um paralelepípedo. O volume é comprimento vezes largura vezes altura. Esse é o volume de um paralelepípedo. Então, aqui, dando um exemplo aqui. Se eu tenho aqui o raio valendo 2, então a área da base aqui seria 2 ao quadrado, 4π. Se eu não pedir para colocar 3,14, deixa assim. Não é para substituir. A área da base deu 4π. Eu vou pegar o 4π, colocar na fórmula do volume. E o volume vai ser igual a 4π, que é a área da base, vezes a altura do sólido. Aqui também vai ter uma altura. Só o paralelepípedo, que é comprimento vezes largura e vezes altura. É só multiplicar os três lados. Aqui não. Você vai ter que achar a área da base e depois multiplicar pela altura. Ok? Então, aqui é o cálculo do volume nos sólidos geométricos. Aí, depois, vocês vão estudar apótema e lado, que é da apostila 3 ainda. O que é o perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu tenho aqui um hexágono. O hexágono, ele é formado, a base dele, por 6 triângulos. Esses triângulos são equiláteros. Eles têm todos os lados iguais, tá? Ó, todos os triângulos têm todos os lados iguais. A fórmula dessa área aqui, que é uma base, é 6 que multiplica L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Essa é a área da base. Se eu tiver o raio, eu tenho o lado. Que isso aqui vai estar inscrito em uma circunferência, tá? Então, o raio é igual ao lado do triângulo. Eu vou ter que saber o valor do lado. Então, vamos supor que o lado aqui seja 2, ou o raio seja 2, é a mesma coisa. Eu vou jogar o 2 aqui, substituir aqui por 2, tá? Então, vai ficar 6 vezes 2 ao quadrado dá 4, raiz de 3 sobre 4, sendo o lado igual a 2 centímetros. Agora, eu corto esse 4 com esse 4, porque tá multiplicando, vai ficar 6 raiz de 3. Então, essa área aqui da base vai ser 6 raiz de 3, ok? Agora, se eu quiser achar o apótema dessa figura, eu tenho que vir na fórmula, ó lá, o apótema do triângulo, o apótema do quadrado, o apótema do hexágono. Olha aqui, raio, raiz de 3 sobre 2. Tanto faz o raio vir antes ou depois. O mais comum é depois, tá?
mas as duas maneiras estão corretas. Antes, quer dizer. Mas as duas maneiras estão corretas. Porque na conta de vezes, não importa a ordem, tá? O valor vai ser o mesmo. Bom, o apótema do hexágono tá aqui a fórmula. É raio raiz de 3 sobre 2. Qual é o raio? Ah, não sei o raio, porque o lado é 2, mas o lado é igual ao raio. Então, eu vou pôr a fórmula do apótema aqui. AP é apótema. Aqui tá a fórmula. Eu tenho que ter o raio. Então, o apótema vai ser igual. O raio é 2. Raiz de 3 sobre 2. Corta aqui. O apótema é o raiz de 3. Ok? Estudem isso também, que é da apostila 3. Depois, nós vamos estudar probabilidade, que são sobre as frações. Então, vamos lá. Um probleminha aqui. Uma urna contém cartões coloridos, sendo 4 rosas, 3 cartões verdes e 2 brancos. Primeira coisa que vocês têm que fazer é saber o total. Qual é o total dos cartões? 4 com mais 3, 7, 9. 9 é o total. Alguns são retirados sucessivamente sem reposição. Então, como que nós vamos montar? Primeira pergunta: qual é a probabilidade de sair 3 cartões rosa? 3 cartões da mesma cor. Aqui, ó, mesma cor. Então, você vai fazer assim, ó. Quantos cartões rosas tem? 4. Num total de 9. O total é sempre embaixo, é sempre o denominador. Então, rosa. Então, ele quer todos rosa. 3 rosas. Então, primeira probabilidade, eu tenho 4 chances num total de 9. Vezes. Sempre vai ser vezes. Segunda probabilidade, ainda rosa. 3 num total de 8. Diminui nos 2. Terceira probabilidade, 2 num total de 7, ok? Agora, eu tenho que multiplicar tudo, mas para facilitar, eu posso cortar, reduzir. Então, eu vou fazer 4 com 8. Então, aqui o 4 vai dar 1 e 8 dividido por 4 vai dar 2. Agora, eu vou fazer o 3 com 9. 3 por 3 dá 1, 9 por 3 dá 3. Aqui vai dar 2, 3 vezes 2, 6, e 6 vezes 7, 42. Olha lá. Ainda dá para reduzir, tem que reduzir ao máximo. Aqui por 2 vai dar 1, 21 avos. Essa é a resposta, ok? 3 cores, 3 cartões da mesma cor. Agora, pergunta B. Qual é a probabilidade de sair um cartão verde e um branco? Cores diferentes. Quantos verdes tem? Eu tenho 3 num total de 9. Verde. Tirei 1. Agora, branco. Eu tenho 2 num total de 8. Diminui só o denominador aqui. Por que você só vai diminuir o denominador? Porque as cores são diferentes. Então, quando as cores forem todas iguais, diminui o numerador e o denominador. Quando forem cores diferentes, só diminui o denominador. Em cima é o total de cartões, ó. Aí eu também vou tentar aqui, ó, 3, reduzir. 3 por 3 dá 1, 9 por 3 dá 3. 2 por 2 dá 1, 8 por 2 dá 4. Você pode reduzir na diagonal ou o de cima com o de baixo, tanto faz. Aqui deu 1 dozeavos. Ok, pessoal? Estudem isso também, tá bom? Obrigada. Tchau, tchau.